Cristo, de fato, foi um comunista e revolucionário? A resposta é não, nunca foi. Quando o Papa João Paulo II abriu a terceira conferência latino-americana dos bispos em Puebla, no México, em 1979, ele deixou claro, abre aspas, essa visão de Jesus como revolucionário de Nazaré não se coaduna com a fé católica, fecha aspas. Com essas palavras, o Papa cortava na raiz as pretensões da teologia da libertação de linha marxista-leninista, que se fortalecia na América Latina na década de 70. A partir daí foi visível que o grande Papa iniciou um grande trabalho na igreja, especialmente junto aos bispos, para sanar os erros da teologia da libertação, o que foi eficaz, graças a Deus. Onde está o antagonismo entre cristianismo e comunismo? Resposta: o comunismo prega o materialismo histórico ou dialético, isto é, todos os acontecimentos da história são determinados pelo fator econômico, a ordem política, a cultural, a religiosa, reduzem-se a fenômenos econômicos. E isto é contrário aos princípios cristãos, que reconhecem no homem uma alma espiritual aberta para os valores transcendentais. Estes valores levaram os homens a desprezar muitas vezes o valor econômico em função dos bens espirituais. Lembre-se, por exemplo, dos grandes santos que abalaram o mundo. Cito eles: Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, Santo Inácio de Loyola, São João Bosco. Nenhum deles atuou tendo o fator econômico como determinante. Agora, o comunismo ele é materialista e ele é adverso à fé e ao cristianismo, sendo que a produtividade econômica é considerada o único valor reconhecido, de modo que a fé em Deus Criador e em Jesus Cristo Salvador são vistas como inútil e alienante pelo comunismo. A religião ela é considerada o ópio, que é a droga, do povo. Quem disse isso? Se odiava a Igreja de Cristo. Para você saber, basta ler a obra de Karl Marx, do livro Capital, de 1867. A análise marxista ela é estruturada sobre a teoria violenta da luta de classes. Joga uma classe contra a outra. É o motor da história. Considera que toda a história é movida pelo conflito entre patrões e operários, o que está errado e injusto, pois muitos outros fatores movem a história. As relações de amor, paz, aliança, tanto entre indivíduos como entre sociedades. A mentalidade da luta de classes é anticristã, porque incita o ódio e joga irmãos contra irmãos. O cristianismo não aceita a luta como um meio ordinário de transformar a sociedade. Ao contrário, ensina a reconciliação, o diálogo entre as partes, o acordo, o perdão e etc. Para o praxis marxista, os fins justificam os meios. Pode-se lançar mão da violência, da corrupção, do roubo, da falsidade e da morte para se implantar o comunismo. Tudo é válido. É por isso que o comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas no século XX e foi o maior fracasso do mesmo século XX. Em outras palavras, a adoção da análise marxista é um veneno para a fé católica. Como então seria Cristo um marxista revolucionário? Marxismo e cristianismo são mutuamente incompatíveis. As tentativas de aliança entre ambos redundam em desvirtuação de um ou de outro. O comunismo ele nega o direito de propriedade particular e defende que todos os meios de produção devem estar nas mãos do Estado. A igreja não concorda com isso.
embora a injusta distribuição acarreta graves males e é preciso ser corrigida, mas nem por isso se deve negar o direito à propriedade particular. A análise marxista, ela atrai os intelectuais e as massas hoje em dia, porque propõe acabar com a injustiça social. Mas de que modo? Com que meios? É preciso que a busca deste ideal seja desejado por todos, não seja por meios imorais, como são os meios marxistas, que desrespeitam a pessoa humana, usa a violência, a luta de classes e o incitamento ao ódio entre os irmãos. Todos queremos justiça social, mas por meios puros, pela caridade e não pela violência. O Santo Padre João Paulo II, em discurso aos bispos do Ceilã, no Rio de Janeiro, ele rejeitou a hipótese de utilizar-se a análise marxista como premissa para a elaboração de um sistema de pensamento católico. A libertação cristã usa meios evangélicos com sua eficácia peculiar e não recorre a algum tipo de violência, nem a dialética da luta de classes. Você entendeu? E é nesta linha que se deve promover os pobres e a justiça. Esta é a diferença fundamental entre o socialismo marxista de Lula, Maduro, Fidel Castro e o cristianismo. Este texto deste vídeo é do professor Felipe de Aquino. Ele é doutor em física pela Unesp, casado há 34 anos, tem 5 filhos, foi membro da Comissão Nacional da Renovação Carismática Católica. Ele participa de encontros no país e no exterior, já escreveu 45 livros e apresenta 2 programas semanais na TV Canção Nova. Um se chama Escola da Fé e o outro Trocando Ideias. Parabéns, professor Felipe Aquino. Jesus Cristo nunca foi socialista nem comunista e jamais será, como alguns querem colocar. Pelo contrário, marxismo é o anticristo, assim como o comunismo é o anticristo.